Olá pessoal, sou a Mary Oliveira, sou designer de exteriores e hoje vou apresentar para vocês a minha cozinha. Como vocês sabem, eu comprei um apartamento PCD 48 metros quadrados e apresentei um pouquinho da obra para vocês nos shorts no meu YouTube, né? No Instagram e no TikTok. E agora eu estou detalhando um pouquinho para vocês como ficou a finalização dessa obra. Na verdade, a decoração ainda não está completa, a gente ainda não terminou a decoração do apartamento. Mas como a parte de obra está quase toda completa, então já dá para mostrar para vocês um pouquinho de como ficou. Vocês vão acompanhando aí, vocês vão ver como é que vai realmente ficar no final de todo esse trabalho. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha cozinha, vou falar dos itens que a gente comprou, né, os nossos eletros, como a gente projetou essa cozinha, também o estilo dela e vou mostrar alguns detalhes para vocês. Conforme o tempo for passando, vocês podem me fazer perguntas que eu vou respondendo, tirando dúvidas para vocês. Como, por exemplo, instalação de bancada, como a compra da cuba, né, instalação da cuba. São coisas que vocês precisam realmente saber para não errar na hora da instalação. Né? E também sobre o trabalho dos profissionais, como você faz para contratar um arquiteto, como você faz para contratar um designer de exteriores, como você faz para contratar também um empreiteiro, tá bom? Um eletricista, tudo mais, para que você possa ser o mais assertivo possível na sua obra e não ter muitas dores de cabeça. Não sei se você sabe, a minha obra durou quase 2 anos, porque eu tive alguns contratempos com alguns fornecedores. Vou compartilhar isso com vocês também, ou seja, se eu como designer de exteriores eu tive alguns contratempos que levaram a minha obra a durar quase 2 anos, imagina uma pessoa sem experiência, né? E assim, não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de projeto, mas foram muitos contratempos e muitas coisas que aconteceram durante o caminho que acabaram atrasando a minha obra quase 2 anos. Eu vou contar um pouquinho dessas histórias, da minha trajetória, e vocês vão poder tirar muitas experiências e aplicar também na obra de vocês para não terem nenhum tipo de estresse, dificuldade na hora de fazer o projeto de vocês, tá bom? Então, a minha primeira dica para você que está acompanhando hoje aqui o meu canal é o seguinte: antes de começar qualquer obra no seu apartamento, antes de quebrar qualquer parede, primeiro, projeto. Sem ele, você vai ficar perdida. Com os olhos vendados numa rua completamente movimentada, você vai se perder e vai se machucar. Então, não entre numa obra sem projeto para você não se machucar, ou seja, para você não ter uma série de dores de cabeça que podem ser evitáveis, tá bom? Se você tiver um bom projeto. Não precisa contratar um designer de exteriores para acompanhar a sua obra, mas se você tiver um projeto, seguir esse projeto e orientar o seu empreiteiro nesse projeto, você pode evitar muitas dores de cabeça, tá bom? Eu vou te mostrar um pouquinho de cada uma delas para que você possa se prevenir. Então hoje eu vou apresentar um pouquinho da minha cozinha para vocês. É uma cozinha pequena, uma cozinha integrada com a minha sala, né? Como eu falei, a gente tem essa parede aqui de tijolinho que faz essa separação. Essa parede, ela não tinha esse tijolinho, tá? Fui eu que projetei e mandei colocar esse tijolinho porque a minha decoração, ela tem um toque de estilo industrial, né? Não é uma decoração industrial, ela tem toques do industrial misturado com o clássico. E aí vocês vão perceber isso aqui na minha decoração. E eu pedi para colocar esse tijolinho justamente para dar esse toque. Então, uma das coisas que você tem que pensar antes de começar também o seu projeto, né? Você vai fazer um projeto, você vai sentar com o designer, você vai sentar com o projetista. A primeira coisa que vocês vão ver junto, o seu estilo. Qual é o estilo da sua casa? Como você quer a sua casa, né? Para ele poder seguir o seu estilo, o seu gosto e conseguir te entregar realmente a casa dos sonhos. Então isso tem que ser visto logo de início. Tem aqui essa parede de tijolinho bricks que ela faz essa divisão. Se vocês podem perceber também que o tijolinho bricks, olha, ele não tem aquela divisão de massa entre os tijolos, tá vendo? Ele vai direto um tijolinho no outro, tá? A massa tá por trás, ela não vem aqui na frente, ela não aparece aqui entre as divisões dos tijolinhos, tá bom? Então, ao entrar na minha sala, né, eu tenho aqui pro lado esquerdo a minha cozinha. Aqui eu projetei, logo de início, a gente colocou aqui essa geladeira, que é uma geladeira 3 portas da Electrolux. Tá vendo? Uma geladeira grande, enorme, e ela tem 83 centímetros de largura. Eu precisei deixar um vão aqui de 90 centímetros na marcenaria para poder então instalar aqui a minha geladeira. Então você precisa pensar em tudo. Qual é o tamanho da sua geladeira? Você vai comprar sua geladeira antes ou depois de iniciar o projeto? Se você comprar antes, você já vai ter a medida, você passa para o seu projetista. Se você vai comprar depois, você precisa saber pelo menos
qual é a geladeira que você vai comprar. Se você não souber isso, você pode ter problemas depois, porque como você vai fazer o vão da sua geladeira? Onde que você vai instalar essa geladeira? Tá? Então isso precisa ser visto antes. Quando você for fazer o projeto de marcenaria, você precisa passar todas as medidas para a marcenaria para que ela possa fazer então o projeto adequado ao tamanho da sua geladeira. A minha, como eu falei, tem 83 centímetros de largura, é uma geladeira um pouco alta, então também precisei adequar aqui a altura dela. Em cima eu coloquei um armário de geladeira, bastante espaço de armazenamento. Aqui ao lado eu tenho essa cuba Farm, uma cuba bem grande, tá? Ela tem bastante espaço. E ela tem aqui de largura 60 centímetros. Então, antes de comprar a minha cuba e antes de comprar a minha geladeira, eu precisei verificar o tamanho da minha cozinha, o espaço dela, para que eu não ficasse com um espaço muito pequeno, tá vendo? De utilização. Porque quando você vai preparar um alimento, você precisa de um espaço de utilização. Então você não pode deixar esse espaço muito pequeno. Veja a distância da minha cuba para o meu cooktop. Olha, eu tenho todo esse espaço aqui para poder utilizar como área de preparo. Então você precisa pensar em tudo isso. Qual é o tamanho da sua geladeira? Qual é o tamanho da sua cuba? Para você então ver se vai sobrar de fato esse espaço que você vai utilizar no seu dia a dia, tá bom? Então essa cuba aqui, ela tem 60 centímetros de largura, 40 de profundidade, tá? E ela também tem uma altura muito boa. Maravilhosa, gente. Cabe tudo aqui dentro. Ela vem com essa gradezinha aqui, olha, que facilita muito a limpeza. E o que eu mais gosto nela, olha, essa lixeirinha que ela tem aqui dentro dela, facilita muito também a limpeza no dia a dia. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre ela, te mostrando os detalhes e as vantagens de se ter uma cuba Farm, tá? Aqui embaixo eu tenho também mais armazenamento, tá vendo? Então eu tenho esse armário aqui, 2 portas. Ele vai ser ocupado com o encanamento aqui da cuba Farm. Depois eu vou mostrar para vocês também como essa cuba ela é instalada, qual é o espaço que ela ocupa aqui embaixo da marcenaria. Você precisa saber disso também para projetar o seu armário de cozinha. Então, mas ela é muito fácil, muito tranquila de ser instalada, tá? E eu tenho aqui embaixo, então, esses armários que me dão mais armazenamento. Aqui, o espaço de preparo, né? Que eu tenho aqui, bastante espaço de preparo. Hoje ela tá aqui com essas 2 cafeteiras, meu marido adora café. Então, a gente tem aqui essa cafeteira elétrica aqui e a gente tem também essa máquina aqui, né, de café, que faz café com leite, cappuccino, uma série de coisas. E ele deixa aqui, porque todos os dias de manhã ele prepara o café dele, ele acorda primeiro que eu. E ele que é o cozinheiro da casa, ele é o masterchef aqui. Então fica tudo preparado para ele poder cozinhar e utilizar a cozinha conforme a vontade dele, porque ele é o dono da cozinha aqui em casa, gente. E aqui embaixo tenho o meu forno elétrico, tá? É um forno também da Electrolux, tá? Todos os meus eletros são da Electrolux. E esse forno, ele é elétrico, ele não é a gás. Eu fiz um vídeo falando sobre instalação de forno a gás, né? Um short falando sobre instalação de forno a gás, e deixei o link do meu forno elétrico. Porque o meu não é a gás, o meu é elétrico, o meu tem função air fry. E eu preciso também, né? Como eu coloquei ele aqui embaixo dessa área de preparo, normalmente as pessoas colocam o cooktop, né, em cima do forno. Eu não quis. Eu acho que assim, pra mim, ficou melhor, tá? Atende mais as minhas necessidades, é o meu gosto e também a estética, né? A estética que eu gosto. Então eu preferi colocar aqui debaixo da área de preparo o meu forno elétrico. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho aqui em cima a área de preparo, eu tenho que saber o tamanho do meu forno para poder colocar ele aqui embaixo e saber a medida que eu tenho de área de preparo para que esse forno caiba certinho aqui embaixo. E eu tenho que passar isso tudo, essas medidas de todos os eletros para o meu projetista. Eu não posso, de cabeça, orelhada, querer fazer isso, que vai dar errado e vai me dar mais trabalho depois, tá bom? Aqui eu tenho meu cooktop, que também é da Electrolux, né? 4 bocas. Por que eu tenho esse cooktop 4 bocas e não 5? Justamente por causa do tamanho da minha bancada, do tamanho da minha cozinha, tá? E eu preferi aumentar o meu espaço de preparo aqui do que ter 5 bocas, tá? Eu preferi ter esse espaço aqui de preparo maior. Essa foi uma opção minha. Se você colocar 5 bocas, aí você vai ter que perder um pouco desse espaço, né, lateral, e vai ter que ver conforme o tamanho do seu forno.
Embaixo do meu cooktop, eu coloquei as minhas gavetas. Então eu tenho um gavetão grande embaixo, que eu guardo panelas, né? Essa gaveta aqui ainda tá vazia. E aqui em cima eu guardo os talheres, que eu também ainda tô organizando, tá bom? Então, por que você colocou gaveta debaixo do cooktop? Eu prefiro, tá? Eu acho que é mais funcional. Então eu tô cozinhando aqui, eu tenho como pegar aqui o talher, né? Aqui embaixo, se eu tiver outro material de utilização para o cozimento, eu também já tenho tudo aqui já à mão para quando eu estiver fazendo o meu preparo, tá bom? Por isso é que eu coloco as minhas gavetas debaixo do meu cooktop. Normalmente as pessoas mantêm o cooktop acima do forno. Eu particularmente não gosto, tá? Não é a estética que eu gosto, não acho que fica legal. Mas para quem gosta, né, saber fazer um projeto legal também fica muito bom. E o meu depurador de ar também, né, que fica aqui acoplado no meu armário, né? A gente ainda tá fazendo acabamento aqui, a gente ainda tá em obra, né, finalizando algumas coisas. Então a gente ainda tem aqui a mangueira do gás ainda aparecendo, né? Mas isso tudo a gente vai trabalhar para poder camuflar isso aqui e ficar um projeto bem legal, tá? Aqui atrás eu fiz uma cuba, né? Que é uma cuba auxiliar na minha cozinha. Então quando eu preciso, eu tenho ela aqui para lavar um paninho, alguma coisa que eu precise, tá? E então ela me ajuda muito também, porque ela fica bem próxima aqui do cooktop. Então muitas vezes o tempo que eu levo para ir até a minha cuba farm, eu tenho aqui essa outra cuba que é auxiliar e facilita aqui na hora do preparo da alimentação. Aqui fica o meu aquecedor, né? Que como vocês sabem, tem que ter esse vazado aqui justamente para você ter mais segurança, tá? Então eu tenho aqui o meu aquecedor, veja bem. E a porta ela é vazada para segurança, tá? Isso daí é uma exigência mesmo. Isso aqui não pode ser fechado, tá bom? E aqui atrás de mim eu tenho mais um espaço aqui, olha, de utilização também. Meu esposo, aqui a gente tem o nosso purificador de água, o nosso liquidificador. Meu esposo é ele quem utiliza aqui a cozinha, então ele gosta de deixar justamente aqui já à mão para o preparo das comidas maravilhosas que ele sabe fazer. E a minha lave-seca fica aqui embaixo. E como vocês sabem, é um apartamento PCD, então a gente precisa utilizar bem todos os espaços, tá? Então o que eu fiz aqui foi utilizar da melhor maneira possível. Se eu tenho uma geladeira grande, eu preciso de mais espaço para essa geladeira e vou economizar em outros espaços. E como vocês viram, eu não consegui aqui instalar uma lava-louças. Por quê? Porque a minha cozinha é pequena, eu preferi uma geladeira grande, né, uma cuba grande, e fiquei sem espaço para lavar louça. Como meu esposo ele não liga, né, ele faz a comida, ele mesmo lava a louça, eu lavo a louça também depois de jantar, então a gente só nós dois, é pouca louça, então a gente não fez muita questão da lava-louças, tá? Mas por que não tem a lava-louça? Justamente porque eu escolhi peças maiores, como a geladeira e a minha cuba farm. Então, se você quer uma lava-louça, você precisa contar cada centímetro da sua cozinha para você não errar na instalação. Chegar na hora não vai caber sua lava-louça e aí você vai ficar frustrada. Então você precisa verificar isso antes do seu projeto. Não deixe de fazer o projeto. Isso é segurança para você, economia para o seu bolso e mais contentamento e alegria no final da sua obra, tá bom? Eu sou Mary Oliveira, sou designer de exteriores. Te aguardo no próximo vídeo e a gente vai falar um pouquinho sobre a instalação da cuba e dos elétricos que estão aqui nessa cozinha, para vocês verem os detalhes e verem também um pouquinho como isso acontece, para vocês se prevenirem de muitas dores de cabeça, tá bom? Até a próxima. Compartilhe esse vídeo com quem você ama.